Vencedor independente das circunstâncias. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. É o texto que vai servir como base para a ministração dessa mensagem. Essa mensagem é fruto de um dos encontros aqui com Unidos em Cristo, aos sábados. Me passaram um tema e aí a gente foi atrás e estou compartilhando aqui com os irmãos, tá certo? Aqui nessa quinta-feira, às vezes Deus nos dá uma mensagem específica e não ministramos mais nunca. Mas às vezes, com mensagens como essa, elas têm um alcance para a Igreja do Senhor, além do segmento do Ministério Unidos em Cristo, poder compartilhar aqui com a igreja. Romanos 8, 37. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos dizer todos juntos, ali na tela, aquela versão lá. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus por isso. Irmãos, algumas razões que comprometem a vitória, porque ser vitorioso é bom. A gente não deve confundir vitória em Cristo com triunfalismo. O que é o triunfalismo? Triunfalismo é um entendimento teológico, bíblico-teológico, eu diria distorcido até, de que o crente, o cristão, ele tem que sempre ter vitória. Ele tem que ter vitória em tudo que ele faz. Então, o triunfalismo, ele vem com essa bagagem, com esse sino. E, irmãos, convenhamos, se nós formos olhar para a Escritura, para o texto bíblico, nós sabemos que a coisa não é assim, não é? Não é dessa forma. Nós não teremos vitória em todas as situações, irmãos, não teremos. E por que não teremos? Porque em algumas situações nós fracassaremos, nós não chegaremos até lá, por causa da nossa humanidade, por causa, de falha no planejamento, não é? Às vezes você faz com toda a força, todo o empenho, mas faltou planejamento, faltou coerência nas coisas, naquilo que você estava projetando, faltou empenho, né? Faltou muitas vezes situações como essa. E o aspecto maior que nós podemos destacar é que, na realidade, nós estamos numa luta de caráter espiritual, mas onde nós sabemos que Deus é quem nos dá vitória diante das situações. Então, a vontade dele, a vontade de Deus é que vai superabundar a minha, tá certo? Então, não embarque no triunfalismo, mas não deixe de crer, por favor, de que nós temos vitória, e a vitória quem nos dá é Cristo Jesus, não é? Através honrando a nossa fé, honrando o nosso empenho, honrando, enfim, a sua palavra, não é? Então, são esses os aspectos. Algumas razões que comprometem a vitória. Obrigado, Guilherme. Então, nós vamos aí o primeiro aspecto, que é a falta de foco. Falta de foco, irmãos, compromete vitória, viu? A pessoa que quer vitória e está desfocada daquilo que ele quer. Já viu uma pessoa assim que ela quer tudo ao mesmo tempo? Conhece alguém assim? Quem sabe é você? Você quer tudo, e tudo não é possível ter. Às vezes a gente tem os filhos numa idade para quem teve e para quem tem. Uma idade assim que é muito propícia a isso é aquela fase de adolescente, né? Adolescente quer tudo, às vezes, e não é possível ter. A criança, desde pequeno, para quem tem filho pequeno, e os netos, eu não posso nem falar os avós, porque eu não cheguei ainda aí, mas eu penso que avô já é um diferencial, porque o desejo do avô é fazer os dengos todos que o pai e a mãe não fazem, né? Então, avô, eu não vou mexer com você de jeito nenhum, porque eu não cheguei aí, então, em prática, mas os pais, a palavra é para os pais, nós não devemos fazer, não é, todos os desejos dos nossos filhos enquanto criança.
Eu já vi cena assim, irmãos, que, olha, às vezes dá vontade de a gente falar umas coisas, e quem sabe, se for da igreja, se for ovelha, eu falo. Às vezes lá fora a gente fica pedindo graça para não, né? Mas assim, crianças dominando os pais, fazendo querer. E o pior, às vezes colocando um contra o outro, sabe? Marido e mulher. Não é? Então ele já sabe jogar isso, ele sabe, ele entende. E ele dobra, não é? Mas isso é a parte, porque a gente gosta, não é, de fazer os dengos, os desejos dos nossos filhos. Mas o que eu estou dizendo aqui é que existe fase da vida que a gente quer tudo. E não é possível tudo, é preciso estar focado. Focar é priorizar. Priorizar, não é? Focar é colocar em primeiro lugar, como disse Jesus lá em Mateus 6,33. Não é? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é prioridade aí? O que é foco? O reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Não é? O que vem depois daí, aí não é que fique meramente no segundo plano. É porque quando nós focamos no reino de Deus, nós sabemos que nós estamos, de fato, focando naquilo que é essencial para a nossa vida cristã. Não é? As outras coisas são importantes, que nós podemos chamar de secundárias, elas são sim, mas é preciso ter foco. Observe que prioridade se relaciona com o uso do tempo, né? O uso do tempo. Quem prioriza, dedica tempo, irmãos. É impressionante como, às vezes, um atleta, não é? Um atleta, ele se dedica aos treinos. Horas, irmãos, às vezes 8 horas de treinamento, manhã e tarde, para ganhar uma medalha. É claro que junto com a medalha vem os investimentos, né? Vem os patrocínios e vem dinheiro, é claro. Mas assim, ele tem o foco de chegar em primeiro lugar. Então, o empenho. Para um estudante que fez o Enem aí nesses domingos passados, né? Porque teve alguns, quem sabe, fizeram assim, vamos ver o que é que dá. Né? Vamos fazer de qualquer jeito. Mas é possível, sim, estudantes que dedicaram o dia inteiro estudando. Quando se tem um concurso, tem gente que até pede licença do trabalho para focar ali. Né? Então, é o uso do tempo, Então, está relacionado a isso. Quando nós temos falta de foco, irmãos, compromete a vitória, tá certo? Então, observemos isso. O que é que mais compromete a vitória? Falta de compromisso. Estou aprendendo aqui, viu? Mas vai. Falta de compromisso. Por quê? Porque nós sabemos que compromisso é dedicação e envolvimento. O que é compromisso? Dedicar-se àquilo que é o objeto do compromisso e envolver-se. Né? Quando nós temos envolvimento, nós sabemos envolvimento muito, não é um envolvimento superficial, nós sabemos que a falta de compromisso e desse envolvimento vai comprometer a vitória. Quando um objetivo é priorizado, exige dedicação, como nós falamos aqui na questão anterior do foco. Existe dedicação, existe empenho, não é? Para que a vitória seja alcançada. Então, a falta de compromisso, ela compromete, sim, lamentavelmente, mas é assim a vitória alcançada. Outra é confiar apenas no talento humano. Tem gente assim que bate no peito e diz, mas eu posso isso, eu sei isso, não é? E tem uns que parece que fazem com mais evidência. Diz, não, isso aí eu sei fazer de quase salteado, não é? Quando nós sabemos que nem sempre é assim. Você pode ser um expert, às vezes, nas questões da vida, na sua área de trabalho, mas se você confia apenas, porque o ponto ali é aquele termozinho ali que é fundamental, confiar apenas no talento humano. Porque quando você sabe, você faz, tá certo? Você faz aí, desempenha. Mas quando você só confia do âmbito de vista espiritual, cristão, que é o que nós estamos colocando aqui, apenas do talento humano, o que é que vai acontecer? É o que nós chamamos de autoconfiança. Que ela é boa, autoconfiança. É melhor uma pessoa com autoconfiança nesse aspecto aí, não é, de poder realizar as coisas,
do que alguém que é chamado para uma missão e diz, não vai dar certo, porque eu não sei fazer isso, eu não tenho autoconfiança em mim mesmo. Então, a autoconfiança, ela é boa, até não se tornar em quê? Em soberba. Conhece alguém soberbo? O soberbo, ele despreza qualquer sentimento de que ele tem a possibilidade de falhar, e de que a falha pode estar nele. Porque geralmente o soberbo, ele só vê a falha nos outros. Por que aqui não chegou a vitória? Não, porque fulano fracassou. Porque alguém não fez a tarefa que tinha para fazer, né? Então não chegamos lá, porque não foi feito isso. Então é uma atitude soberba, uma atitude de autossuficiência. Alguém que pensa que é controlador, dono da sua vida e do seu tempo. A soberba leva a pessoa a superestimar, irmãos, seu valor e a sua competência. Temos competência e temos valor naquilo que fazemos? Temos. Um bom músico mesmo. É lindo ver um executado de violino, não é? Uma peça de violino, irmãos, um piano, por exemplo, com 2 claves ali, é alguém que não se forma em menos de 10 anos. Alguém que pode chegar e projetar como arquiteto, fazer aquele projeto bonito e transformar daquilo ali, colocar no papel e vem outro, e que faz com que aquilo que está no papel se transforme em realidade. É bonito. É bonito quando a gente chega, né, numa autoelétrica e a gente pode contar com a ajuda de alguém que entende, como é o nosso irmão Ninho ali, né? Então, entende da mecânica de carro, isso é bonito, mas nós sabemos, irmãos, que a superestimar esse valor, né, e a sua competência é uma atitude soberba. Por mais que sabemos, às vezes tem situações que nós precisamos parar e dizer, não, eu tenho que aprender um pouco mais, né? Ainda sempre há aprender um pouco mais. E a habilidade ou o talento humano só, irmãos, só produz, aliás, êxito com a bênção de Deus. Quando a gente tem habilidade, a gente tem talento humano, a gente só produz bem, a gente só tem vitória com a bênção de Deus. Quando Deus não está no meio, a gente pode ter habilidade. Eu fico lembrando da trajetória do povo de Israel no Egito, né, quando eles falharam, pecaram, né, contra Deus, eles murmuraram e Deus disse, olha, eu estou no meio de vocês não. Se for assim, quero dizer a vocês que vocês vão guerrear, mas eu não vou subir com vocês, ou seja, eu não vou estar no meio de vocês. E aí o povo chorou, lembra? Em Ai, né, lá atrás, no Antigo Testamento. Na conquista de Ai, o povo chorou, mas só foi choro, lágrimas de crocodilo, não se arrependeram, e Deus, não subam que eu estou no meio de vocês. E subiram para guerrear, e foram derrotados, irmãos. Muitos morreram ali, muitos, pais de família, guerreiros, porque subiram sem a bênção de Deus. Quando a gente quer fazer coisas sem a bênção de Deus, a gente quer realizar, às vezes até pode ser o projeto da igreja, algo eclesiástico bonito, bom, mas assim, a gente não tempera com oração, com busca de Deus, a gente confia na habilidade, nos recursos humanos, né, e financeiros, e nós vamos fazer, porque nós temos as condições para fazer humanamente falando e financeiramente falando. Mas se Deus não está no meio, se Deus não abençoar, irmãos, pode fracassar. Aquilo que era tido como vitória vai ser um fiasco, vai ser um fracasso. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, irmãos. Não vamos confiar apenas no talento humano, não, porque talento humano é bom, mas ele sozinho não conduz vitória, coisa nenhuma. Muito menos nas questões de caráter espiritual, cristão, como é o que nós estamos tratando nessa noite aqui, irmãos. Então, a outra ação, outra conduta, outra prática que não coopera com a vitória, não é? É a mentalidade do caminho mais curto. Tem gente que tem a mentalidade do caminho curto. Qual é o caminho melhor aí? Não é o caminho mais curto, nem sempre. O caminho mais curto pode ser curto, sim, mas não quer dizer que vai chegar à vitória. Às vezes pode ser um caminho mais longo e mais espinhoso,
Nem sempre, porque eu não quero dizer aqui que sempre é o caminho longo, não. Tem coisas na nossa vida, tem situações que nós alcançamos vitória rapidinho. É do dia para a noite, às vezes é na mesma hora. Deus faz assim. Mas existe o caminho mais longo, muitas vezes. Então, essa mentalidade do caminho mais curto, nós devemos evitar e desconfiar dos caminhos fáceis. Sabe aquela coisa que chega assim, com muita generosidade, e você olha, com muita facilidade? Desconfiemos, irmãos. Não é ceticismo, não. Não é falta de fé. É porque as situações na vida cristã, em nossa vida, elas nem sempre se apresentam assim, de mão beijada, não é? Assim, tão fáceis não. É preciso um empenho. É preciso uma luta. Então, evite e desconfie dos caminhos fáceis que são apresentados muitas vezes a nós. Cortar caminho revela impaciência. A impaciência, não é, que é característica de alguns na caminhada cristã. Falta de autodisciplina. Tem gente que quer a vitória, mas não tem disciplina naquilo que quer. Um grande empresário, e dentro dessa área dos negócios bem-sucedidos, né, foi perguntado a ele por que ele tinha sucesso. Eu sei que eu trago um exemplo apenas do sucesso empresarial humano. Ele disse: eu começo cedo. Eu começo cedo. A minha vida começa cedo. O que eu tiver de fazer, logo os empenhos são feitos cedo. As ações de dedicação nas primeiras horas do dia. Tem uma rotina, tem uma disciplina, tem uma forma de ser. Então, assim, passa por isso. Porque um psicólogo já disse que ele conhece a gente e sabe se nós vamos ter vitória nos nossos intentos, como a gente passa o dia. Como a gente começa o dia, como a gente permanece naquele dia. Porque pode ser que você tenha muito desejo da vitória, mas durante o seu dia você não está procurando por onde? E esteja procurando o caminho da não disciplina. E muitas vezes falta até caráter, irmãos, não é? Que dói o nosso coração. Convenhamos, irmãos. Quando se trata de crentes, de evangélicos, não é? De cristãos. Lamentavelmente, há irmãos nossos, e eu não quero duvidar de que não são, mas se permanecerem nessa conduta, vão denunciar quem são de fato, que falta caráter, integridade nos negócios, falta integridade na conduta, falta integridade no lidar com outros. Desse tempo de ministério pastoral, irmãos, eu já fui, assim, já recebi gente em gabinete, vindo aqui, graças a Deus, um caso que eu lembro, um apenas, olha, que bênção, no universo de membros que nós temos, alguém aqui chegar e dizer: pastor, eu só vim lhe comentar, só vim deixar o senhor ciente, peço que o senhor não fale com a pessoa, mas faltou honestidade no lidar com o negócio de fulano de tal, que é membro daqui, tal. Eu digo: mas eu não posso ouvir só isso sozinho e não chamar. O irmão está me contando aqui, eu como pastor, eu disse: não faça isso não, mas só para o senhor estar ciente. Só para o senhor estar ciente. O que ele fez não foi correto, e de fato não foi. Não é? Ação ruim, faltou caráter. Eu digo: meu irmão, deixa eu comentar, deixa eu falar pelo menos com ele, aqui só em gabinete, só eu e ele. E aí, no pedido, não foi. Mas, irmãos, aí eu entendo, às vezes, algumas coisas que ocorrem com alguns crentes. É porque não passa batido, entendeu, irmãos? Isso aí. Não passa. A gente vai pagar, se é crente, vai ter como pagar no céu essas situações? Não. Mas quem é desonesto com os outros, quem falta integridade, caráter, às vezes nas relações, não estou dizendo que sempre ocorre, mas naquele fato ocorreu. E não deveria ter ocorrido. Então aí a gente olha a vida e aí faz uma leitura, diz: de fato, agora isso que está ocorrendo, de certa forma, ocorreu por uma questão de conduta, de má conduta desse irmão. Não é? De má conduta. Porque tem um que vem e apenas ora e coloca diante de Deus e vem e fala para o pastor. Mas o outro vai para a justiça. Não é?
E na justiça, a justiça faz justiça. Procura fazer justiça. E dói, não é? Quando ela exerce a justiça. Então, para ser vencedor, independente da circunstância, evitemos nós, irmãos, a mentalidade do caminho mais curto. Para ser vencedor, independente da circunstância, a gente vai analisar esse salmo aí. A leitura dele é o bastante. Vamos ler juntos Salmo 84, 5 e 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Para ser vencedor, independente daquilo que ocorre conosco. Vamos ler juntos? Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Então, esse é um texto, irmãos, que nós temos que dar base para um Deus que, de fato, abençoa, não é, a esse homem aí no sentido genérico. Então, de forma muito mais objetiva, sem me deter, porque aqui dá panos para mangas, né? Para ser vencedor além das circunstâncias, numa tela só coloquei tudo ali. É preciso ter Deus como fonte de nossa força, tá certo? Como fonte da nossa força. Vamos ler juntos aquele versículo 5 do Salmo 84? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A força, né, dessa pessoa está no Senhor. Então, é preciso ter Deus como fonte de força maior, tá certo? Para ser vencedor. Não desprezarmos de que existe um Deus que é todo, o quê? Poderoso, não é? É o El Shaddai, como diz lá no hebraico. É preciso ter a geografia do coração mudada para ser vencedor. Lá no texto do Salmo 84, versículo 5, diz: em cujo coração estão os caminhos aplanados, planos, o coração está plano, o coração está cheio de rugas, não é? O coração não está doente, não está amargurado, não está com rancor. Então é preciso ter essa geografia do coração mudado para ter vitória. Nós não temos vitória, irmãos, se o nosso coração não está bem. A gente pode ter vitória em algumas áreas, mas no caráter espiritual, na vida cristã, nós não venceremos se o nosso coração não está ok, não é? Então é preciso ter essa geografia do coração aplanada. É preciso viver a lição da graça. O versículo 11 do Salmo 84 diz: porque o Senhor, Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não é? Então aí é uma graça, é uma expressão de graça de Deus. Deus que é sol e escudo, um Deus cheio de graça e que tem imensidão de glória. Então, cheio de graça. É preciso viver essa lição da graça para termos vitória. Quando nós, irmãos, e a irmã Jucília aqui estava orando, não é? Quando Deus não cura, Ele dá graça. Quando Ele não cura, porque nós oramos pela cura enquanto está vivo, né? É assim que a gente faz. É normal da vida cristã orarmos enquanto há uma situação pendente e é possível, humanamente falando, estar vivo nesse sentido, a gente ora. Pode estar no UTI. Agora, quando não há cura, Deus dá graça. Que é aquela riqueza que nós temos, que faz com que nós possamos suportar o luto. E 1 Samuel 18,14, preciso terminar com esse texto, não é? Davi tinha êxito, em outras versões diz, Davi tinha sucesso em todos os seus empreendimentos, em tudo que ele fazia. Porque o grande segredo era o quê? O Senhor era com ele, não é? Davi tinha sucesso em tudo que fazia, porque o Senhor era com ele. Não é bom, irmãos, ter sucesso, ter êxito, não é? Ter vitória. E quando a vitória é com alguém que a gente ama, coisa maravilhosa, não é? Às vezes não é com a gente, mas é com gente que a gente quer bem. É o filho, é o neto, é o irmão, é o amigo. Nós celebramos como se fôssemos nós que estivéssemos ali, porque de fato é isso. Esse sentimento de celebrar vitória um com o outro. Mas o grande segredo desse 1 Samuel 18,14, que eu tenho como fórmula do sucesso, irmãos, para nós. Ali é uma fórmula do sucesso. Quer ter bom êxito? Queremos ter sucesso? Nós precisamos mirar nesse texto aí,
Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, tudo que ele fazia, pois o Senhor estava com ele. Esse é o grande segredo, é ter Deus ao nosso lado, é Deus quando está conosco, e para Deus estar conosco, nós precisamos de fato ter compromisso com Ele, porque Deus não abençoa e não manda com quem não tem compromisso com Ele, com quem pensa que pode andar sozinho, com quem pensa que pode fazer os projetos. Vê se não é às vezes assim com algumas pessoas. Elabora todos os planos e depois, quando dá errado, aí quem é o culpado? Deus. Deus foi culpado. Por quê? Porque não saiu bem. Mas você sondou a Deus? Você perguntou a Ele? Você colocou em oração que você colocou? Às vezes pode ser até, como eu já disse aqui, reitero, às vezes a venda de um imóvel, irmãos. Um imóvel, uma casa, um terreno, a venda de um carro, a compra de um carro, uma mudança. Você vai mudar para outro lugar, um outro trabalho, um emprego, uma amizade. Às vezes nós não temperamos com oração, não buscamos a Deus. E aí não temos sucesso, porque não temos a presença de Deus, a bênção de Deus naquilo que nós fazemos, porque nós desprezamos. Pensamos que nós podíamos fazer sozinho, e aí, depois é que se pede uma oração, quem sabe? Olha, peço aos irmãos que orem, porque, sim, mas a questão fundamental é se você colocou diante de Deus. Que quando nós colocamos os nossos desejos, as nossas ações diante do Senhor, irmãos, olha, luta vai ter, viu? Tribulação você vai enfrentar muita. Nem pense que não vai ser, que vai ser assim as maravilhas. Mas uma coisa você vai ter, sabe o que é? Vitória. Vitória, irmãos. Né? Nós temos vitória. Então, nós, se queremos ser vencedores, independente das circunstâncias, precisamos andar com o Senhor. Precisamos ter Deus ao nosso lado. E aqueles aspectos aí que são destacados aí nessa mensagem. Que Deus nos dê graça e nos abençoe, não é? E que possamos ser bem-sucedidos em tudo que viemos a fazer. Quem sabe, meu querido irmão, minha irmã, esse ano não foi de mais vitória, e eu trago para mim, sabe? Eu fico pensando, digo, Senhor, quem sabe eu não tive mais vitória em minha vida, em particular, assim, pessoal, familiar, porque faltou algo que comprometeu diante dessas condutas. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, para que possamos, então, no que tiver ao nosso alcance, fazermos a nossa parte, porque a parte dele, aquilo que é dele, ele faz. Né? Nós sabemos muito disso. Vamos orar então. Né? Eu estou diante de gente que quer ser vencedora, quer ser vencedora em tudo que faz, e nós vamos, pela graça de Deus, alcançar muitas vitórias, né? Em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, nessa noite por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado pela graça. É uma responsabilidade enorme compartilhar sem muito enfeite, mas puramente a palavra. É uma responsabilidade grande, mas, Senhor, como é bom, como é maravilhoso saber que a Tua palavra, ela é a luz para os nossos caminhos. Ela ilumina os nossos passos. Ela dá um norte para que possamos caminhar, seguir. Abençoa, Senhor, esse povo que está aqui. Ah, Senhor, nós pedimos vitória em nome de Jesus, sabendo nesse pedido que existem situações que nós precisamos colocar em nossa mente, em nosso coração para praticar. Nós já agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Graças a Deus.